Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Quem de fato é Jesus na sua vida? Essa é uma reflexão que precisaremos fazer diariamente. Hoje a nossa igreja celebra São Pedro e São Paulo, duas colunas da nossa igreja que bem compreenderam quem foi Jesus na vida deles. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Mas antes vamos rezar, pedir o auxílio de Deus para que nos dê um bom entendimento da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, pedindo que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que através deste Espírito que nos santifica e consola, nós consigamos perceber aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração e que possamos, corajosamente, num espírito missionário, inspirado por São Pedro e São Paulo, nós consigamos fazer a vontade do Senhor na nossa vida no dia de hoje. Tudo isso te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, pela intercessão de São Pedro e São Paulo e pela proteção dos santos anjos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra que vamos professar está contida no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo, a pergunta que eu inicio esta reflexão no dia de hoje é: quem é Jesus na nossa vida? Este é um questionamento que nós precisamos fazer diariamente, para que através de uma vida de oração, sempre perseverante, constante, progressiva, nós consigamos obter esta resposta da parte de Deus Pai, nos revelada pelo próprio Deus. Ou seja, através de uma vida de oração, Deus, por misericórdia e amor, vai nos conceder a graça de conhecer e de compreender a importância de Jesus na nossa vida. Da mesma maneira que aconteceu com os apóstolos no Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, Jesus vai perguntar aos seus discípulos: qual a importância da minha presença na vida de vocês? Em outras palavras, quem eu sou para vocês? Na verdade, serão duas perguntas. Quem é Jesus para o povo e quem é Jesus para os discípulos? E as respostas serão diferentes. Os discípulos são aqueles que estão próximos de Jesus.
São os apóstolos, aqueles 12 que caminhavam com ele diariamente, que testemunharam a sua pregação, os seus prodígios, os seus milagres, o seu jeito de agir e reagir diante de todas as situações. Esses apóstolos, com o caminhar que fizeram com Jesus, foram adquirindo uma grande intimidade com ele. A estes, Jesus dirige a pergunta. Jesus também dirige essa pergunta agora ao povo de uma forma geral. Quem é o povo de uma forma geral? São aqueles que não gozavam ainda de muita intimidade com Jesus. São aqueles que não estavam tão próximos dele como estavam os apóstolos. E vejam que as respostas são diferentes. Para o povo, Jesus poderia ser João Batista, poderia ser Elias, Jeremias ou algum outro profeta. Ou seja, o povo não sabia ao certo quem era Jesus. O povo estava em dúvida ainda. E muitas das vezes nós vamos prestar atenção nesse fato, inclusive na nossa vida. A dúvida que temos sobre quem é Jesus é por conta da distância que nós estamos dele, da falta de intimidade que nós temos. Já quando ele dirige a pergunta a Pedro e aos seus, que estão próximos aos apóstolos, Pedro vai tomar a dianteira, como sempre fazia, como líder nato que já era, liderança essa que Jesus vai aproveitar na instituição da igreja, tomando Pedro como seu grande líder, como o primeiro Papa, o primado de Pedro. O primado começa agora nesse contexto evangélico, onde Jesus percebe essa virtude de Pedro, de liderança. Pedro vai responder a Jesus, olha, nós aqui, Pedro vai dizer, tu és o Deus, o Filho do Deus vivo. Pronto. Pedro dá a resposta que Jesus espera. A resposta daqueles que caminham próximo com Jesus, que têm intimidade. E todos aqueles que estão próximos conhecem. E assim é na nossa vida. Aqueles que nós estamos próximos, aqueles nossos amigos mais chegados, a nossa família, nós conhecemos com mais intimidade, nós sabemos dizer com mais precisão quem são eles. Já aqueles nossos amigos que convivem conosco, mas que estão a uma certa distância, nós não temos capacidade de dizer todas as suas virtudes, todas as suas vicissitudes, porque nós não temos proximidade, nós não temos intimidade. Portanto, o que Jesus está nos ensinando neste contexto evangélico é que nós só saberemos a sua importância de fato na nossa vida se nós estabelecermos com Ele um relacionamento de intimidade. E esse relacionamento de intimidade se dá por uma vida de oração. Quanto mais nós rezarmos não apenas de palavras, não apenas uma oração vocal, mas uma oração reflexiva, meditando toda a vida do Cristo, olhando para a sua humanidade, para toda a sua trajetória, para todos os seus ensinamentos, para a história da nossa salvação em geral, pedindo a misericórdia de Deus. A cada vez que nós vamos estreitando esse nosso relacionamento, Deus, por misericórdia, por graça, por amor incondicional às nossas misérias, aliás, por amor incondicional à nossa humanidade, relevando as nossas misérias, Ele vai nos conceder a capacidade de irmos conhecendo Jesus. E cada vez que nós vamos conhecendo Jesus, nós vamos nos apaixonando e nos colocando em missão. E assim foi com Pedro, foi com todos os apóstolos. Assim foi na conversão de São Paulo, este grande santo também que nós celebramos hoje. Enquanto Pedro foi
instituído, foi nomeado neste contexto como o grande líder da igreja que nasceria, aquele que seria responsável pela condução de toda a igreja de Cristo. Paulo, que era uma pessoa totalmente pecadora, perseguidora dos cristãos, na medida que ele faz uma experiência com Jesus, que Jesus vai ao encontro dele por misericórdia, na medida que Paulo vai conhecendo Jesus, ele vai deixando de ser aquele perseguidor e vai se tornar o maior de todos os anunciadores do Evangelho de Jesus. E é por isso que essas duas personalidades da nossa história, da história da nossa salvação, São Pedro e São Paulo, duas pessoas completamente diferentes. Pedro, um homem muito simples, sem estudo, rústico, que vai sendo lapidado pelo Espírito Santo. Paulo, de outro lado, um grande perseguidor cristão, que não nutria uma fé na pessoa de Jesus Cristo, mas que se converte, que tem a graça da conversão, e Paulo vai usar todos os seus dons. Paulo era uma pessoa extremamente capacitada, de bons estudos, falava 4 idiomas, estudou numa das maiores escolas daquele tempo, a escola de Gamaliel. Paulo vai usar todo esse conhecimento agora, não para perseguir os cristãos, mas para anunciar o Evangelho. E Paulo vai fundando igrejas e comunidades por onde vai passando, tudo sob a luz do Espírito Santo, para dizer também a cada um de nós que Deus escolhe quem Ele quer. E Deus não escolhe dentro de um padrão, porque é Ele que capacita. Deus escolhe as pessoas simples, Deus escolhe as pessoas que são letradas, Deus escolhe as pessoas pobres, Deus escolhe as pessoas ricas, Deus escolhe quem Ele quer para poder construir a tua igreja. E é isso que nós precisamos compreender. Todos somos convidados ao anúncio do Evangelho. E através de uma vida de oração, é Deus que vai nos capacitando e revelando quem é Jesus para nós. Quanto mais intimidade nós tivermos, mais conhecimento da própria humanidade e divindade de Cristo nós teremos, e assim nos colocaremos numa missão cada vez mais forte, autêntica, tal qual foi o projeto missionário de Pedro e Paulo, essas duas colunas da igreja, e de tantos outros santos e mártires da nossa igreja. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, que neste dia festivo, onde nós celebramos essas duas colunas, São Pedro e São Paulo, esses dois mártires da nossa igreja, nós possamos nos inspirar para que possamos buscar dia a dia, através do nosso esforço, tentar conhecer Jesus ao máximo. E na medida que nós formos nos relacionando com Ele por uma vida de oração, não tenho dúvidas, Deus irá nos revelar tudo aquilo que Jesus é de bom para nós, todo o teu amor. E a nós, aliás, caberá tomar posse desse amor. E a partir do momento deste conhecimento, quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós nos amamos, mais nós o amamos, e quanto mais nós amamos Jesus, mais nós teremos vontade de nos colocar à missão, mais nós teremos vontade de transbordar este amor que sempre estará em nós. Amém? Se essa partilha foi de alguma maneira importante para você, deixe o seu comentário, partilhe esse vídeo para que a plataforma impulsione a outras pessoas. Muito obrigado pela companhia neste momento de reflexão. Tenham todos um santo e abençoado dia sob a proteção de São Paulo, São Pedro. E até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus.